Olá, Ação e Cidadania no Ar, o programa que traz bons exemplos de inclusão, voluntariado e solidariedade. O objetivo é mostrar gente que faz a diferença em busca de um mundo melhor. E hoje nós vamos conhecer o trabalho da ONG Pequeno Mestre, que usa as artes marciais para transformar a vida de crianças do Capão Redondo. Para conversar um pouco com a gente, eu recebo aqui no estúdio o mestre César Sniper, presidente da ONG. Bem-vindo, César. Olá, é um prazer estar aqui, satisfação, e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mostrando um pouco do trabalho que viemos desenvolvendo nas comunidades do Capão Redondo. É isso aí, o prazer é todo nosso. E também aqui comigo o Luiz Arnaldo Lopes, mais conhecido como Balanço, que é professor voluntário na ONG. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui também, participar desse bate-papo aí com vocês. É isso aí, muita coisa para a gente falar do trabalho de vocês. Mas, César, eu queria saber um pouquinho da sua história. O esporte sempre fez parte da sua vida, né? Sim. E como que as artes marciais entraram na tua vida? Bom, eu, como todo menino de comunidade, comecei jogando futebol, né, jogando bola na rua. E o basquete me atraiu pelo momento que o basquete passava na época, que tinha o Michael Jordan, que foi um dos melhores da história, né? Então isso me atraiu com relação ao basquete. As artes marciais, na verdade, entraram através dos filmes, e uma vez que eu nunca tinha visto isso assim pessoalmente, num desfile em Pirassununga, que é uma cidade do interior, eu acabei vendo um desfile e vi alguns artistas marciais, no caso era o Kung Fu, e eles estavam com Kung Fu preto. Só que eu conhecia só o Karatê, então para mim eu procurei na academia com um Karatê preto. Então foi o primeiro impacto, eu falei, não, mas não existe Karatê preto, eu descobri que era o Kung Fu. Então foi assim uma paixão à primeira vista. Na época eu tentei fazer, mas não tinha uma condição, né? Não tinha o dinheiro para pagar a academia. E acabei entrando num projeto comunitário, onde eu treinava capoeira. Então eu comecei minha história na arte marcial através da capoeira, através de um projeto social, né? E com o tempo eu comecei a trabalhar. E aí o meu primeiro salário, eu lembro como hoje, que foi para pagar a inscrição e o uniforme do Kung Fu. Era amor mesmo. Era amor mesmo, e isso há 26 anos atrás. E daí esse projeto, né? Como é que nasceu? Então você não teve a oportunidade no começo, correu atrás, conseguiu... Como que nasceu esse projeto para levar essa oportunidade que você queria para outras crianças? É interessante, o termo é esse mesmo, nasceu o projeto, não foi criado. Então eu tenho uma carreira na arte marcial, né, extensa, e eu fui campeão paulista, brasileiro, até campeão mundial na Argentina em 2004. Com isso eu montei a minha academia no Capão Redondo, e com isso vieram algumas crianças da comunidade. Na verdade, a primeira vez, no primeiro contato, foram 3 crianças que vieram da comunidade, perguntaram o valor, e eu falei o valor, não é um valor tão expressivo, até mesmo pela condição da região, né? Mas para eles era um valor muito expressivo. E só que eles começaram a visitar todos os dias a academia e assistir às aulas. E teve um dia que eu vi um deles praticando do lado de fora da academia. Então ele olhava... Aquilo te tocou? Aquilo me tocou, porque ele olhava a aula e tentava imitar. Então eu vi, não, realmente eles estão realmente querendo aprender. E aí você eu convidei. Se viu ali naquele garoto? Eu também? me vi naquele garoto, então é uma viagem que a gente acaba fazendo involuntariamente. Né? A academia não era minha, por isso que de início eu não os convidei para treinar, a academia não era minha. Conversei com o antigo proprietário, expliquei o que eu gostaria de fazer um projeto e dar aula para aquelas crianças. Então eles vieram um sábado, né? Foi o primeiro momento, e eu não sabia se no outro sábado eu poderia dar essa aula, porque a academia não era minha. Só que eles saíram falando, mestre, sábado que vem tem de novo, né? Eu falei, tem. E eles voltaram no sábado que vem aí com mais 5, então já vieram 8. E assim, em menos de um mês eu tinha 28 crianças, todas elas da comunidade, e aí eu já via várias dificuldades, né? Então, para você ter uma ideia, na terceira aula eu coloquei um aluno na base, e eu vi que ele estava com o braço trêmulo, né? E eu falei, vocês têm que tomar café antes de vir para a aula, senão vocês acabam passando mal. Bom, ele abaixou os olhos e falou, na minha casa não tem café, mestre. Então aquilo ali já, eu falei, não estou apenas num projeto social, eu acredito que já esteja numa missão maior. E aí eu comecei a levar um café da manhã, um lanche, alguma coisa, para ter certeza de que eles iriam ter pelo menos o mínimo para aquele tipo de treinamento, né? Bom, depois de um ano foi bem gratificante ver toda essa transformação que acabou tendo esse projeto. Há quanto tempo tem esse projeto? O projeto ele existe há 4 anos, né? E de lá já passaram centenas de alunos, porque a turma, apesar de eu ter limitado a 25, 28 crianças devido ao espaço, né? Ela sempre foi se transformando, né? Entravam, e eu sempre fui criando turmas anuais, né?
Então, já para dar essa oportunidade para todos da comunidade. Então, existiu casos de eu ter que aumentar a turma, porque os pais mesmo levavam e falavam, meu filho está com problema de alcoolismo em casa, ou meu filho está envolvido com tráfico de drogas. E eu abri essa exceção para um a mais, dois a mais, três a mais, para poder incluir nessa mesma turma. Balanço, há quanto tempo você está nesse projeto, ajudando e levando aí a sua paixão pela capoeira? Então, eu recebi o convite ano passado, que a ONG ia estrear, né? Firme e Forte em outro espaço no Amália, né, presidente? Que o presidente estava no outro espaço no Capão. Como eu já dou aula há mais de 12 anos na comunidade, aí eu recebi... De capoeira? De capoeira. Recebi o convite para estar agregando a ONG. E aí eu falei na hora, o último agradável. Eu abri a mão e cheguei na sede lá na ONG e estamos lá com um trabalho bacana lá com as crianças lá. E a sua história com a capoeira, como começou? Mais ou menos igual a do presidente, né? Mas só um pouquinho diferente. Eu entrei na capoeira porque eu apanhava de um menino. E toda vez ele me batia. E aí eu percebi que ele tinha uma coisa diferente, que não era aquele coisa de moleque de rua que briga. Eu falei, esse cara acho que faz alguma luta. Aí eu descobri que ele fazia karatê. Aí eu falei, eu vou entrar em uma luta para ficar igual a ele. E aí foi quando eu conheci a capoeira no meu bairro. E aí eu via o pessoal pulando, tocando brimbal, cantando, jogando, aquela coisa bem brasileira. Eu falei, não, é aqui que eu vou aprender, é uma luta. E aí eu comecei a praticar. Aí de um mês que eu estava praticando, minha mãe conseguiu pagar uma mensalidade, que na época também não tinha. Não tinha esse tipo de projeto. Minha mãe conseguiu pagar as mensalidades para mim. Aí no primeiro mês o meu primeiro mestre perguntou por que eu fui treinar capoeira. Eu inocente falei que eu queria bater menina. Aí ele falou, então aqui não é lugar. Não. Me mandou embora, eu fiquei um tempo, mas depois eu fui pedir desculpa. Porque daí eu peguei uma paixão. Não, e até para entender o que é aquele esporte, né? O que é aquela arte, quer trazer para as crianças, para os jovens, né? E sua maioria, muitos deles vêm para as artes marciais realmente para extravasar. De repente algum trauma, alguma revolta que ele tem dentro de casa ou com a própria comunidade. E lá nós temos a missão de transformá-lo. Então imagina que nós tínhamos alunos lá que já estavam envolvidos com tráfico. Então você vai vai ensinar uma arte marcial para uma criança que já tem uma tendência para ir para um caminho que nós sabemos que não é o mais correto, né? Então eu levei mais ou menos 6 meses trabalhando a mente dessas crianças. Então era somente exercícios e trabalhando a parte filosófica da arte marcial, qual ela traz disciplina, superação, respeito, né, com a sociedade, para com o próximo, para assim depois começá-los a ensinar a parte de golpes e outras coisas. E entender que é mais do que a arte em si, do que o jogo. Formar um cidadão, né? A ideia é um cidadão. Formar um cidadão, não é formar capoeiristas, lutadores. É a consequência do trabalho, né? Um ou outro vai ser. Mas aí saindo eu estou na comunidade há 12 anos. Eu tenho hoje alunos que estão trazendo os filhos para treinar. Que legal. Que fizeram capoeira comigo quando era pequena, aí eu falei, eu tô ficando velho. Mas isso é o bacana, né? Como a comunidade recebeu esse projeto? Bom, na verdade havia uma esperança com relação a algo assim, né? Porque a ideia de ter uma ONG em uma comunidade é de infância, né? Porque eu sentia essa falta de ter algum lugar onde eu pudesse aprender o esporte, ou ter um lazer e outras coisas. Então sempre foi um sonho criar uma instituição como essa. Através do projeto Pequeno Mestre, como já citei, ele nasceu naturalmente, eu comecei a visitar a família dessas crianças, porque imagina o seguinte, eu vou ensinar valores humanos, sociais aqui na academia, mas eles passam muito mais tempo em casa ou no próprio bairro, né? E até para entender o contexto que aquela criança vive, Isso, né? como trabalhá-los melhor. E aí eu comecei a visitar as famílias, conhecer o pai, a mãe, e eu vi que os próprios pais não tinham a estrutura para passar, psicológica, né, para poder passar para essa criança. Então, é algo que já vem, algo que já vem de outras gerações. É uma bola de neve, né? Isso. Aí eu pensei, bom, eu vou criar outros tipos de projetos sociais em que eu possa também trazer o pai, a mãe, o irmão mais velho e toda a comunidade para perto, para um âmbito só, para aí sim nós conseguimos trabalhar a sociedade como um todo. E aí que veio a ideia de criar a ONG, a Associação Pequeno Mestre. Então começou com o projeto Pequeno Mestre, que só visava a arte marcial, e hoje nós instalamos uma ONG dentro dessa comunidade, onde nós temos cursos profissionalizantes,
temos outros esportes, nós temos outras artes marciais também, temos o boxe, temos o jiu-jitsu, temos aula de escolinha de futebol, nós temos aula de natação, hidroginástica, temos atividades para a terceira idade. Então, a ideia da ONG é justamente trazer a sociedade e trazer a família. Ou seja, não é só para a criança ou para o jovem. Não, hoje tem espaço para a avó, para o vô, para a menina, para menino. Para menino, menina, para todos. Nós trabalhamos lá com de 3 até 70, 80 anos, porque nós temos projetos e atividades para isso hoje. Então, por exemplo, nós temos arte marcial, nós temos o Kung Fu, que exige muito esforço físico, mas temos também o Tai Chi Chuan, que é algo que trabalha mais a respiração, que é algo mais leve, mais tranquilo, que também conseguimos trazer as pessoas de uma idade mais avançada, vamos dizer assim. Mas o nosso intuito é capacitar a comunidade e trazê-los para um ambiente onde que a família volte a ser a base da sociedade, porque infelizmente ela está se acabando. Então, a sociedade viu isso como um ganho, né? Então, peraí, nunca houve isso aqui, nunca vimos isso aqui, como que funciona, como que não funciona. Então, assim, foi algo que mexeu muito com a comunidade, com a sociedade, e eles nos abraçaram, estão nos ajudando, porque o nosso maior intuito é passar a filosofia do seguinte, é um ajudando o outro. Então, muitas vezes a pessoa reclama que a sociedade, ou seja, o seu bairro está ruim, mas ela mesma não faz por onde. Uhum. Aquele que tem vontade de fazer algo, ele acaba não tendo um veículo. Então, a ONG ela funciona como um veículo para que nós possamos viver melhor, de um ajudando o outro, colaborando com o outro, trazendo as pessoas para um lado que seja mais forte da sociedade, né? E esse é a ação da ONG dentro da comunidade. E a comunidade nos aceitou e abraçou e estamos conseguindo muitos frutos. Com certeza. Quantas pessoas trabalham na ONG? Hoje nós temos uma diretoria de 18 pessoas, temos mais 20 voluntários, então nós estamos falando em torno de mais ou menos umas 40 pessoas, 50 pessoas trabalhando diretamente com os nossos projetos hoje dentro da instituição. Muita gente, inclusive o Balanço. Inclusive, né? O Balanço. Tem muita coisa ainda para a gente conversar, né? Mas a gente vai fazer uma rápida parada no Ação e Cidadania. Voltamos já já com mais Associação Pequeno Mestre. Estamos de volta com a Ação e Cidadania, hoje conhecendo o trabalho da organização Pequeno Mestre. Continuo com o mestre-presidente César Sniper e com o Luiz Arnaldo, que é voluntário, mais conhecido como Balanço. Agora, vocês trabalham também em outros projetos, além do Pequeno Mestre, né? Quais são esses projetos? Bom, nós temos a Copa Mestres da Bola, que é um campeonato de futebol de várzea, onde nós convidamos 32 times, então a ideia é juntar 32 comunidades. Então nós selecionamos os times para que não tenham duas equipes de uma mesma comunidade. Então a ideia é fazer para todo mundo participar. Isso, para fazer uma integração entre os bairros mesmo. Então convidamos times que têm grandes influências nas comunidades, porque se tem um esporte que mexe com o brasileiro é o futebol e com as comunidades não seria diferente. Então a ideia é fazer uma integração entre as comunidades. Nós temos um projeto também que já tem mais de 5 anos, que chama Natal da Resistência. Então nós juntamos cestas, brinquedos e distribuímos para as comunidades, para crianças, até para os pais e famílias, porque o nosso objetivo é ter certeza de que eles terão um mínimo em uma noite como é o Natal, que é celebrado por muitos. Isso é algo também que eu já passei em minha vida, de não ter algo assim, chegando na noite de Natal, é muito triste você não ter um brinquedo, não ter um presente. E, infelizmente, ainda existe várias crianças que passam por isso. Então, por isso que chama Natal da Resistência. É algo que a gente realmente tenta dar o mínimo que uma criança ou um adolescente ou até mesmo uma família necessita numa data tão importante como essa. Nós estamos também com outro projeto, que é a nossa Festa Julina, que é uma festa tradicional, qual nós fazemos no meio do ano, que a ideia é resgatar aquela tradição da festa julina com as brincadeiras, quentões, que hoje, infelizmente, se perderam na comunidade. Isso é uma forma de trazer as famílias, ou seja, a vizinhança para a rua mesmo. Às vezes você mora num bairro há tanto tempo e você não conhece o seu vizinho. É verdade. Então, através de uma ação como essa, é trazer essa comunidade para as ruas, para se conhecer, para tomar ali comer ou beber juntos, brincarem juntos, para nós fazermos uma integração com a comunidade. César, eu vejo que a sua experiência pessoal está sempre muito presente no que você realiza hoje com os seus projetos, né? Uhum. Você resgata isso muito,
treinamento tenta fazer com que essas crianças não passem por coisas que você já passou, é isso? Essa é a ideia. Passamos algumas coisas na nossa vida que ficam como traumas, mas existem duas formas de você combatê-los, né? Então, em resumo, eu passei todas essas dificuldades que as crianças, infelizmente, hoje ainda passam, ou seja, morar numa favela, num barraco de madeira, ter a água do córrego entrando na sua casa. Com 9 anos eu perdi o primeiro irmão violentamente no Capão Redondo. Com 13 anos eu perdi outro irmão violentamente numa cidade do interior de São Paulo. Com 30 anos eu enterrei um filho. Hoje eu vejo que a sociedade ainda passa pela mesma violência. Então, em vez de eu extravasar isso de uma outra forma, a forma que eu trouxe para dentro de mim, vou fazer algo para a sociedade, para a comunidade, para tentar amenizar isso, para que outras crianças ou jovens não passem pelo que eu já passei e que, se passem, não tenham os traumas diferentes. Né? Porque hoje é complicado, você vai conversar com muitas pessoas nas favelas, nas comunidades, todas elas vão ter algum tipo de trauma. O nosso objetivo é como tratar esse trauma de forma que não vai causar um dano para uma outra pessoa. Então é muito simples você ter um trauma, eu perdi um irmão, eu perdi um parente, eu sou pobre, então eu vou roubar, eu vou matar, e dentre outras ações. Então a nossa ideia é, bom, eu passei por isso, você também está passando por isso, mas não é que eu seja um exemplo, mas existe uma outra maneira de você se confortar e passar por isso, de encarar isso. Então é com isso que eu me baseio bastante. Balanço é trazer mais dignidade para essas pessoas mesmo, sim, né? Sim. Como que você vê? Seu passado também está muito presente? Meu passado tá meio complicado, meus amigos, né? Perdi muitos amigos por causa do tráfico de droga, preso, morto. Então, por acreditar na capoeira, por gostar, na época eu gostava, eu queria estar ali. Então, aquilo foi tornando filosofia de vida. Então, deixei de ir para muitos lugares para estar treinando. Mas eu perdi muitos amigos, né? Então, quer dizer, o esporte ele vem realmente mudar, transformar a vida dessas crianças e adolescentes. E famílias, né? Que vocês trabalham. A gente tem vários exemplos, né? Tem agora um menino que está com a gente agora, que vai fazer 4 meses na ONG. Está na ONG, está comigo na escola. Ele era meio terrorzinho lá do bairro. E aí já tem 4 meses que nem os cobradores vê ele. E eles me conhecem e falam, ô professor, cadê o... melhorou, não vejo mais aí, por conta do esporte. E até a comunidade está falando, o menino está melhorando, Então isso é bom, né? Saber que a capoeira está ajudando, a ONG está ajudando, a escola também é um trabalho muito importante lá com os professores. A gente está pegando firme com ele e ele está melhorando. Como que é isso para você, César? Ver essa melhora, essa transformação dessas crianças e adolescentes? Olha, muitas vezes nós chegamos em casa e pensamos, né? Poxa vida, mas foi um dia desgastante, eu desempenhei várias coisas, várias atividades, tive que planejar, treinar e uma série de coisas. Mas onde que está o ganho, né? Assim, não existe um ganho maior do que você salvar uma criança, você salvar uma vida. Então, é desgastante o trabalho, mas quando você olha nos olhos de uma criança e vê que você conseguiu mudar o pensamento e, consequentemente, a vida daquela criança, dar um direcionamento, não tem nada que pague. Então, como o Balanço citou, existem vários exemplos de crianças e jovens nas comunidades, o qual a gente consegue resgatar através do esporte. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de um rapaz, né? Hoje ele é um rapaz, tem 19 anos, mas com 13 ele já tinha passado pela FEBEM 3 vezes. Então ele saiu recentemente e eu estou trabalhando a mente dele através do boxe e colocando o Mike Tyson como um exemplo. Então nós temos que ser, inclusive, usar de filosofia com eles. Então eu falei assim, você quer dinheiro? O Mike Tyson ele teve muito dinheiro através do esporte. Ele também passou mais ou menos pelo que você passou, porque ele também já esteve preso, até que achou alguém que o resgatou e trouxe para o esporte. O boxe deu tudo o que o Mike Tyson é hoje, né? Então a gente age assim de uma certa inteligência, tentando falar a mesma linguagem, né, para tentar nada como exemplos. Nada melhor do que exemplos. Né? Exato. E a escola é fundamental também. Vocês cobram esse cuidado com a escola, que essa criança esteja indo bem, que o adolescente esteja preocupado também em tirar notas boas. Sim, uma das nossas exigências, justamente para participar dos nossos projetos, tem que estar matriculado e trazer um comprovante da escola. Porque a nossa maior preocupação é justamente isso. Eu tiro o moleque da rua, trago para o esporte, mas ele abandona a escola.
E o nosso intuito não é isso, é formar cidadãos. Então, entendemos que a escola sempre tem que fazer parte da vida do cidadão. Então, nós trabalhamos isso, cobramos as notas. Às vezes, se tem algum problema com a escola, nós conversamos com os professores. Alguns professores nos procuram para tentar trabalhar em conjunto a mente dessa criança. Então, ele passa um período na escola, outro período na ONG, e ali nós tentamos trabalhar em conjunto. Eu percebo que é um trabalho mesmo em conjunto, tanto da ONG, da escola e dos pais, né? Vocês acabam dividindo uma certa responsabilidade também, né? Sim, a ideia é juntar, como eu falei, a família, né? A escola, a ONG, a comunidade, toda a sociedade, num objetivo único, né? Criar cidadãos de bens e construir uma sociedade cada vez melhor. Você sente isso também, Balanço? Os pais acabam pedindo ajuda ali para vocês? Porque a principal escola da comunidade é onde eu dou aula. Então, as crianças são da ONG. Então, você já conhece todo mundo? A gente conhece bastante pais, através já 12 anos. Então, a ONG já veio mais um acessório que veio para contribuir. Então, só veio agregar, né? Só deu para agregar. É muito importante esse trabalho que vocês fazem. Agora, a estrutura que vocês têm, como é que é? Nós começamos numa estrutura que era um salão, né? Estrutura física, falando de estrutura física, era um salão, então era como mais ou menos uma casa de Playmobil. Nós montávamos para aula de capoeira, desmontava para aula de jiu-jitsu, depois montávamos para bazar beneficente, depois voltávamos para a recepção e trabalhávamos dessa forma. Trabalhamos assim durante 8 meses. Hoje nós adquirimos uma estrutura física muito maior, acredito eu que é uma estrutura assim, uma das maiores que nós temos em São Paulo hoje. Nós temos piscina, quadra poliesportiva, temos academia, temos 14 salas para cursos profissionalizantes, temos uma horta. Então assim, nós temos uma estrutura física hoje grande e por isso que nós conseguimos trabalhar em inúmeros projetos. E quem apoia vocês? Olha, hoje não temos nenhum apoiador assim de grande expressão. Na verdade, assim, é um sonho, acreditei no sonho, meti a cara no sonho e estou construindo desta forma. Mas assim, hoje a ideia que nós temos é pequenos empresários da comunidade, né? Não temos, devido ao tempo da ONG, nós não conseguimos nenhum convênio com a prefeitura, fazer uma parceria com a prefeitura, então nós estamos tocando sozinhos, vamos dizer assim, praticamente sozinhos. E a comunidade se envolve também nisso? A comunidade se envolve na parte das ações, né? Mas financeiramente é difícil para a própria comunidade, né? Porque vivemos essa instituição ela está realmente num bairro muito carente, que é o Capão Redondo, porque esse é o sentido. Então, a parte, para você ter uma ideia, os cursos profissionalizantes, a nossa ideia é aumentar, inclusive, essa renda dessas pessoas. Então, nós estamos visando um futuro. Daqui a uns 5 anos, essa pessoa, que ela tinha uma função, uma profissão, ela tem uma outra profissão que também o remunere melhor e assim nós consigamos melhorar, inclusive, essa vida financeira da comunidade. Mas hoje, nós estamos tocando ela sozinhos, sem qualquer tipo de apoio. Balanço, vocês têm uma estrutura legal, né? Como o César acabou de falar, fazem um trabalho muito legal, conquistaram essas crianças e adolescentes, a família também. Como eles retribuem isso? Eles demonstram que... Mas a minha recompensa é saber que eles estão bem. Tá estudando, tá progredindo, tá evoluindo. Né? Como eu falei, infelizmente não em todos. A gente batalha, mas tem uma grande maioria que está lá. A gente está na ONG com 120 crianças fazendo a capoeira. Em agosto agora vai ter o evento deles, a festa da capoeira, eles estão tudo empolgados, não vê a hora de chegar, né, esse evento que eles ganham a graduação. Então é isso, é gratificante saber que a gente está fazendo um bem. É verdade. César, você tem esse retorno da família, desses alunos também? Como é que é isso? Temos. Então, assim, o Balanço citou que tem uns 120 crianças na capoeira, né? Se nós juntarmos todas as artes marciais, nossos projetos esportivos hoje, estamos falando de mais ou menos umas 500 crianças. Então, estamos falando de, no mínimo, aí 200 famílias. Então, todas elas estão engajadas, nos visitam para levar ou trazer essas crianças. Então, isso é gratificante no sentido da transformação mesmo. Ou seja, naquela comunidade e nas proximidades não tinha um local como este onde eles pudessem fazer toda essa ação esportiva, social, profissionalizante, né? Dentre outras atividades que nós temos lá. Dá para dizer que em pouco tempo vocês cresceram muito, né? Qual que são os planos para o futuro? Nossos planos é abranger cada vez
mais pessoas, né? Tentar resgatar o máximo de pessoas e crianças possíveis. Esse é o nosso plano. Não existe uma delimitação geográfica, né? Mas sim, quanto mais crianças nós conseguirmos resgatarmos, acreditamos que teremos uma sociedade muito melhor futuramente. Com certeza. O seu trabalho também, né, Balanço? Eu vi que você é apaixonado aí pelo que faz. É isso aí. Obrigado. Queria agradecer muito a presença de vocês. Nós que César, agradecemos. deixa um contato para as pessoas que estão em casa, que querem conhecer mais, querem ajudar de repente. Ok, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse a nossa página facebook.com/Associação Pequeno Mestre. Lá nós vamos ter outros links, matérias, contatos, endereço e tudo que nós estamos fazendo para a comunidade, para a sociedade. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui, né, neste programa. E é isso. Acesse a nossa página facebook.com/Associação Pequeno Mestre. Quem quiser contribuir, fortalecer os nossos projetos, né, estamos aí. É isso aí. Obrigada a vocês pelo trabalho. Acho Obrigado que vocês você. realmente mudam aí a realidade de tanta gente. É um orgulho poder conversar com vocês sobre esse projeto. Obrigada. Regina, nós que agradecemos. Obrigada, Balanço. Obrigado. É isso aí, o Ação e Cidadania de hoje fica por aqui. Sugira um projeto social que faça a diferença em alguma comunidade. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.